Oi pessoal, mais uma vez estou aqui para fazer uma reflexão com vocês. E o texto que eu gostaria de usar nessa oportunidade se encontra em Gênesis capítulo 11, a partir do verso de número 1, que diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Uma coisa interessante que esse texto tem é que essa história é uma história bastante conhecida, a história da Torre de Babel, que segundo alguns é um mito contado para explicar os vários idiomas que nós temos espalhados ao redor do mundo. Mas eu queria dizer para vocês que essa história ela tem algumas coisas muito interessantes para nos ensinar, tendo em vista de que hoje em dia, nos dias de hoje e já há bastante tempo, né, pelo menos desde que o mundo é mundo e o homem existe sobre a face da terra, existe uma tendência das pessoas de estarem sempre procurando alguma coisa para fazer a sua vida mais feliz. Ou seja, há uma busca sempre de receitas, né, que podem nos ajudar a ter uma vida melhor. E receita é uma coisa muito difícil, né, porque para a nossa vida não existe nada realmente pronto. Nós temos que descobrir ao longo da nossa vida aquilo que é melhor para nós. Receita só é bom mesmo para comida, né? Porque aí sempre vai ficar do mesmo jeito se a gente seguir direitinho o que a receita diz. Mas nas nossas vidas nem sempre é assim. É um pouco mais complicado. No entanto, quando a gente olha para esse texto, há algumas coisas aqui que eu gostaria de colocar para a vida sua e também para a minha, isso serve para todos nós, que pode nos ajudar a ter uma vida melhor, talvez um pouco mais feliz ou alegre. Uma dessas coisas é a questão da motivação. Nesse texto aqui, as pessoas começam a construir uma torre e há uma motivação. A motivação é tentar fazer um nome, se tornar notável, deixar alguma coisa que fique para sempre. Essa era a ideia daquelas pessoas que estavam edificando aquela torre. Essa também tem sido uma das coisas que às vezes as pessoas procuram fazer para ser feliz. Mas a questão daquilo que elas estão construindo ou do legado que elas vão deixar realmente é algo importante para gerações futuras, mas quem disse que às vezes aquilo que nós estamos fazendo nos torna felizes? E a motivação para a nossa vida é algo muito importante, né? E toda vez que nós estamos fazendo alguma coisa, uma pergunta deve ser sempre feita: o que está me motivando para fazer isso? E se nós estamos fazendo alguma coisa que a motivação não é muito boa, ou que aquilo realmente não deve ser feito, isso deve ser abandonado, porque quando nós estamos fazendo alguma coisa que não tem uma motivação correta, isso pode ser, e normalmente vai ser, uma grande perda de tempo.
A segunda coisa que eu queria dizer para você, que pode nos trazer um pouco mais de alegria ou felicidade na nossa vida, é que é muito bom desejar ir além sempre. E desde que você tenha à frente Deus, porque às vezes nós estamos querendo sempre mais, mas isso sem Deus é algo que pode nos levar a um egoísmo tremendo. E aí a gente passa por cima de tudo e de todos, tentando conseguir mais e mais e mais. Isso pode nos levar, principalmente nesse mundo capitalista, a um consumismo terrível, né? E aí a vida fica bastante difícil porque quando a gente está sempre querendo mais, e não tem nada de errado em ir além, mas quando a gente está sempre querendo mais e a gente nunca se satisfaz, provavelmente a gente começa a enfrentar alguns problemas e na nossa vida, e a felicidade fica difícil e a alegria fica difícil porque a gente nunca consegue ter aquilo que nos faz feliz, e isso pode nos trazer grandes problemas e dificuldades. Por fim, existe uma terceira coisa aqui nesse texto que eu encontro, que deve ser algo também que nos ajuda na nossa vida a ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, que é a questão de buscar trabalhar em união ou em unidade. Essa também tem sido uma grande dificuldade do ser humano, e eu vejo, por exemplo, desde os meus tempos de escola, que existe uma grande dificuldade do ser humano hoje em conviver com as pessoas, em lidar com as suas diferenças e conseguir se juntar. Essa é uma qualidade que tem sido muito difícil nas nossas vidas, no nosso dia a dia. As pessoas não conseguem se relacionar com as outras pessoas, não conseguem conviver com as outras pessoas, não conseguem trabalhar juntas, e isso é uma necessidade. Se você quiser ser feliz, se você quiser ter uma vida melhor, você precisa aprender a lidar com as diferenças, com os erros das pessoas. Você precisa aprender a conviver com isso. Nem todos nós pensamos iguais, e isso é uma dificuldade muito grande para umas pessoas. E quando a gente não consegue trabalhar em união, a gente não consegue progredir, a gente não consegue fazer nada, porque o ser humano ele sempre precisa do outro, né? E essa é uma necessidade quase que básica da nossa vida. Se você não consegue unir, muito provavelmente você está mais para dividir. Isso vai te levar a dificuldades tremendas na sua vida em relação a alcançar talvez a felicidade e a alegria que você podia alcançar, seja isso em relação a qualquer coisa da sua vida. Eu queria dizer para você que na maior parte das vezes a nossa vida pode ser bem melhor, pode ter níveis muito bons de alegria, de felicidade e contentamento, mas tudo isso depende de uma avaliação o tempo todo de nós mesmos, das nossas ações, das nossas intenções, dos nossos sentimentos. E nunca se esqueça então de procurar ver qual é a motivação que te leva a fazer qualquer coisa. Nunca se esqueça de desejar ir além, mas isso sempre tem que ter um limite. Nunca se esqueça, quando a gente sempre deseja mais e nunca está contente com nada, as coisas podem ficar difíceis. E por fim, tente perceber o quanto nós precisamos sempre uns dos outros. Então, trabalhar pela unidade e pela união é algo muito bom, é algo que vai te trazer alegria e felicidade. Queria dizer que eu desejo para você uma vida sempre melhor, uma vida mais feliz, uma vida mais alegre. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia e que você tenha mais felicidade e mais alegria. No nome de Jesus é o meu desejo. Amém.